Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E às vezes as histórias estão mais perto do que a gente pensa. E por isso nós vamos ficar aqui pertinho, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Os imigrantes japoneses chegaram ao Brasil e no bairro da Liberdade, em São Paulo, formaram sua maior colônia no país. Quem caminha por aquelas ruas cheias de prédios e de comércio tão movimentado pode não saber, mas está andando em cima de uma história de terror. Aquelas ruas têm os seus fantasmas e uma forte e intensa atividade paranormal. O bairro está localizado onde ficava o primeiro cemitério público de São Paulo, construído em 1774 para sepultar os pobres, os indigentes, escravos, as pessoas que cometiam algum delito e também os não católicos. Os católicos mais ricos geralmente eram sepultados em igrejas ou no terreno perto delas. Francisco José das Chagas, o Chaguinha, foi um soldado que liderou uma rebelião por questões salariais. Ele foi preso e foi condenado à forca. Durante o seu enforcamento, a corda se rompeu por 3 vezes, e isso é uma coisa praticamente impossível de acontecer. E as pessoas que assistiam à execução gritavam, pediam para que Chaguinha fosse libertado, que aquilo que aconteceu tinha sido um milagre. Gritavam, liberdade, liberdade, e por isso o bairro tem esse nome. O problema é que o pedido do povo não foi ouvido, e mesmo assim Chaguinha foi enforcado, e depois eles trataram de sumir com o corpo. As pessoas passaram então a acreditar que Chaguinha morreu amaldiçoando o lugar. No chamado Largo da Forca, foram também enforcados muitos escravos desobedientes ou fugitivos recapturados. Em 1779, o governo mandou que fosse então construída uma capela dentro do cemitério em honra dessas almas. Conhecida como a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, até hoje ela está lá e muitas pessoas vão até lá porque dizem receber graças de Chaguinha e atribuem a ele alguns milagres. Mas também existem aquelas pessoas que evitam até mesmo passar na porta. Quem entra na capela diz que possui uma atmosfera sinistra e sombria. As pessoas sentem uma energia de extrema tristeza e sentem peso no peito. No altar está a cruz preta que ficava ao lado da forca. Durante a noite há relatos de que são ouvidos gritos e vozes atrás das portas trancadas. Hoje em dia o lugar onde a capela está é um beco, que é conhecido como Beco dos Aflitos. Já em 1858 o cemitério foi desativado por causa da construção do cemitério da Consolação. O problema é que não existe nenhum registro de que as ossadas foram retiradas do solo e em cima desse solo foram construídas ruas e casas. Moradores antigos contam ter presenciado muitos fatos, como quando, na época em que as ruas eram ainda alamedas, toda semana diziam encontrar pessoas assassinadas próximas às árvores, sempre de sexta para sábado, e claro, os crimes nunca foram solucionados. Ou também relatos como os de uma imigrante japonesa, hoje com 78 anos, que quando era criança seguia para a escola e um dia viu um esqueleto inteiro emparedado enquanto uma casa era demolida. Nunca foi descoberto de quem era o esqueleto ou por que ele estava lá naquela posição. E todas essas almas continuam a vagar por lá. Por ser um lugar bem movimentado, possivelmente muitos desses fenômenos passem despercebidos, mas é à noite, na escuridão e no silêncio, que toda a história emerge. Praticamente todos os prédios são assombrados, são ouvidos muitos gritos, passos e janelas que se quebram sem que nada provoque isso, sem que nada vivo ou visível provoque isso. Os vultos também são vistos com frequência por todos os lados. O fantasma de Chaguinha também foi visto vagando pelas ruas, lamentando o que aconteceu a ele. Um outro lugar onde as manifestações são frequentes é onde atualmente está o 1º distrito policial.
A construção é um palacete tombado pelo patrimônio. Foi construído para ser a casa de campo da família de Manuel Albuquerque Lins, um filantropo muito importante na época. O palacete, ao longo dos anos, abrigou vários departamentos do governo até se tornar o distrito policial. Mas é no porão, onde a história não se apaga, onde a história não morre. A maioria pode não saber, mas o porão, onde funciona hoje um depósito cheio de caixas e outros objetos, é bem maior do que se pensa e é bem mais escuro do que se imagina. Nesse porão ficaram aprisionados mais de 300 escravos, entre homens, mulheres e crianças, sem luz natural e nem ventilação, porque lá não tinha janela. Em grande parte do lugar eles eram obrigados a ficar agachados, porque não havia altura suficiente. E lá eles ficavam sem comida, sem água e eram constantemente torturados. Em um extenso corredor cheio de celas eram trancafiados os escravos e serviçais que cometiam algum erro, por menor que fosse, e apanhavam. Sofriam torturas e eram mortos na frente dos outros, que assistiam a tudo sem poder fazer nada. Até mesmo os policiais que trabalham lá hoje em dia evitam entrar no porão, que mesmo estando iluminado, mantém uma penumbra assustadora. O lugar tem um cheiro ruim, difícil de identificar, mas a energia foi descrita como pesada, causa falta de ar e dor nas costas. Muitos também têm tontura. E durante a noite, os policiais de plantão ouvem vozes, passos e gritos de dor. E isso é só o que foi possível saber. Não há muitos registros. Mas certamente, muito mais horrores aconteceram naquela senzala. E imaginem quantas almas vagam pelo bairro da Liberdade, todas elas sem sossego, repetindo e repetindo o mesmo sofrimento de quando eram vivas. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.